Olá, meu nome é Mamed Jarouche, eu sou tradutor do livro Das Mil e Uma Noites aqui no Brasil, e dessa tradução, que foi publicada pela Globo Livros, o selo Biblioteca Azul, já saíram 4 volumes. Estamos lançando agora o 5º volume, que eu espero que agrade a todos. As Mil e Uma Noites são um título que muita gente conhece, eu acredito que a maioria das pessoas conhece, mas não sabe exatamente o que é e do que se trata. E o que são as Mil e Uma Noites? Bom, basicamente, nós estamos diante de uma compilação muito grande de histórias, que por sua vez são introduzidas por uma outra história que se chama Prólogo Moldura. E o que é esse Prólogo Moldura? É a história de um rei que, por ser traído pela sua mulher, ele se revolta contra o gênero feminino e passa a cometer aquilo que hoje nós chamaríamos de feminicídio. Em que consistia o feminicídio dele? Depois de descobrir que ele era traído pela mulher, ele passa a se casar toda noite com uma mulher e, pela manhã, ele manda matar essa mulher. Ele manda que o vizir dele mate essa mulher. Até que surge uma jovem chamada Sherazade, que por acaso é filha do vizir dele, e que resolve interromper essa prática, arriscar a própria vida para acabar com o feminicídio. É isso, na prática, o que a Sherazade faz. E o que nós temos? Ela se casa com ele, ela praticamente obriga o pai a casá-la com ele, e depois que ela se casa com ele, ela se casa à noite, e ela começa a contar histórias para ele. Então, ela atravessa a noite contando histórias para ele, e de manhã, que é o momento em que o rei manda matar a mulher com quem ele se casou, ela interrompe a história num momento de suspense. E aí o rei fica num dilema. Posso mandar matá-la, mas não vou saber o final da história. Então o que ele faz? Ele dá mais um dia de vida para ela. De novo, na segunda noite, ela começa a contar uma história para ele. E pela manhã, quando é o momento de mandar matá-la, novamente essa história é interrompida num momento de suspense. E aí, de novo, o rei se vê diante do mesmo dilema. Se eu mandar matá-la, eu não vou saber o resto da história. E assim, sucessivamente, por 1001 noites. Então é por isso que o livro se chama O Livro das Mil e Uma Noites. Ele é constituído pela história da Sherazade, que é a heroína, e pelas histórias que a Sherazade conta para o rei para impedir que o morticínio de mulheres continue acontecendo no reino. Então, basicamente, as Mil e Uma Noites são isso, um conjunto de histórias narradas por uma mulher para conter um rei enlouquecido, feminicida, como diríamos hoje. O livro, ele circulou muito no Oriente, no mundo árabe, em árabe, enfim, a obra foi criada em árabe, né? Os manuscritos mais antigos são do século IX, mas ele só se tornou conhecido no Ocidente no século XVIII, no começo do século XVIII, mais especificamente em 1707, quando um estudioso francês, um arabista, poderíamos falar, um orientalista francês chamado Antoine Galland, começou a traduzir esse livro na França. Então o Galland tinha vivido um bom tempo no Oriente, na Turquia, na Síria. Ele voltou, ele conhecia bem línguas orientais, ele voltou para a França para trabalhar na biblioteca do rei como bibliotecário da parte de livros árabes do rei da França, do rei Luís XIV. E ali ele, então, começou a traduzir o manuscrito de um livro que ele tinha consigo, que ele tinha recebido, enfim, chamado Mil e Uma Noites. E essa tradução, que ele fez até o final da vida, ou seja, ele morreu em 1717, e nesse ano saiu o último volume, porque a tradução foi sendo publicada em volumes. A tradução dele fez muito sucesso, e é justamente por causa do sucesso da tradução dele, em francês, que nós conhecemos o livro, porque do francês, essa tradução se propagou para outras línguas, ou seja, a tradução francesa do Galland foi traduzida para o italiano, para o inglês, para o alemão, para o russo, para o espanhol, para o português depois. E é por isso, então, por causa do esforço do Antoine Galland, é que nós no Ocidente conhecemos um livro que circulava já havia quase um milênio no Oriente. Outra questão também que se coloca muito quando se fala das Mil e Uma Noites é a respeito do número, 1001 noites. O livro tem ou não tem 1001 noites contadas, de 1 a 1001? Essa é uma questão, sem dúvida, espinhosa e que tem dado, digamos, trabalho a pesquisadores e estudiosos. Por quê? Porque o curioso é que os manuscritos mais antigos, apesar de serem manuscritos de um livro chamado Livro das Mil e Uma Noites,
não contém Mil e Uma Noites, contém menos, não chegam ao final e muitas vezes contém noites que não estão numeradas, simplesmente se diz e quando foi a noite seguinte, e quando foi a noite seguinte, sem colocar número. Isso nos coloca diante de um problema. Afinal de contas, o livro tinha ou não tinha Mil e Uma Noites contadas? A hipótese é, embora o livro se chame Livro das Mil e Uma Noites, não necessariamente ele continha Mil e Uma Noites contadas. Os manuscritos mais antigos não têm Mil e Uma Noites. É curioso isso. O mais antigo tem 282. Você tem manuscritos que nem não tem número. Eles têm noites, ou seja, a narrativa da Sherazade está dividida em noites. Porém, essas noites não recebem número. Simplesmente se diz assim, e quando foi a noite seguinte, e quando foi a noite seguinte, sem dar um número a essa noite. Qual seria a resposta para esse aparente enigma? A ideia, eu acho que é uma ideia interessante, que está sendo, digamos, adotada por muitos estudiosos, é que, na verdade, o título 1001, ele não deveria ser levado ao pé da letra. 1001 significava, como dizia o Jorge Luiz Borges, uma grande quantidade. Digamos que o 1000 indicando uma enormidade e o 1001 indicando algo além daquilo que é infinito, enorme. Daí a não existência de números. Ou seja, o fato de que as noites se sucedem sem ser numeradas. Elas são apenas em grande quantidade. A partir de certo momento, por algum motivo, se impôs para os escribas que copiavam o livro a necessidade de colocar número. Então eles começaram a numerar. Só que essa numeração, nos manuscritos antigos, nunca chegava a 1001. Manuscrito com 1001 noites contadas, você só vai ter a partir do final do século XVIII e, muito especialmente, no século XIX. Aí sim, você tem muitos manuscritos com 1001 noites contadas e até mais. Tem um, por exemplo, que eu tenho até cópia dele, que tem 1007. Enfim, então a ideia é essa. O livro das Mil e Uma Noites, o título Livro das Mil e Uma Noites, queria significar um livro com uma grande quantidade de noites. A partir de certo instante, por motivos que nós não ignoramos, mas devem ter a ver com o processo de cópia, né? A gráfica é tardia no mundo árabe, né? O processo de produzir manuscritos durou até o século XIX. Enfim, talvez o motivo se deva à disputa entre as oficinas que produziam o manuscrito, né? O fato é que se passa então a numerar. Mas uma numeração assim, de 1 a 1001, só no final do século XVIII, mas mais particularmente no século XIX. Com uma característica, muitos manuscritos têm a numeração errada, ou seja, ele está, por exemplo, no número 320, aí pula para o 421. Né? Ou seja, você encontra em muitos manuscritos a numeração errada, pulos nos números, volta, enfim, avanço, o que indica que a numeração em si não era importante, mas a divisão em noites era importante. São dois processos distintos. Um é o processo de dividir em noites, ou seja, Sherazade está narrando, amanhece, ela para de falar, aí anoitece, ela volta a narrar. Isso é uma coisa. Ou seja, esse processo, dividir a narrativa dela em noites, é importante. Agora, numerar essas noites eu acredito que seja secundário, mas é uma coisa que se impôs. Né? E não raro eu ouço perguntas, mas e o número? Tal história está nas noites, qual é o número das noites em que a história X ou Y está? Né? São perguntas que eu não diria que sejam impertinentes, mas elas são deslocadas. Por quê? Porque num manuscrito, uma história pode estar num determinado número de noites, nas noites 35 a 45, e num outro manuscrito essa mesma história pode estar nas noites 60 a 65 ou 70. Enfim, me parece que a numeração das noites, não diria que é arbitrária, mas ela obedeceu a outras determinações. Né? O que importa no livro das Mil e Uma Noites é a sucessividade das noites, e não a numeração delas. Então, me parece que é isso. É interessante falar a respeito de um livro que tem esse nome, né? Mas cujo conteúdo exato não necessariamente corresponde ao nome dele. O livro das Mil e Uma Noites, não raro eu ouço a pergunta, qual a melhor história? Qual a mais importante? É difícil. Tem uma questão de gosto pessoal, um leitor vai gostar de uma história, outro vai gostar de outra. Eu, particularmente, acho que a história mais importante das Mil e Uma Noites é a história da própria Sherazade,
porque é a história que justifica as outras. Mas tem outras interessantes. E tem, por exemplo, a história do... a gente pode pegar as histórias que fizeram muito sucesso no Ocidente. A do Sindbad, ou como se diz no Ocidente, Simba, o navegante, que chamam de marinheiro, mas não é marinheiro, ele é navegante. Marinheiro é a pessoa que trabalha no navio. O Simba, em geral, ele era dono do navio, portanto, ele era um navegante. A ideia é que ele navega. É uma história muito interessante e que, na verdade, circulava fora das Mil e Uma Noites também e foi incorporada ao livro. As histórias de Alibaba e Aladim, que tem uma história muito interessante, porque originariamente elas não pertenciam às Mil e Uma Noites, foram incluídas pelo galã, porque foram ouvidas. Ele as ouviu de um sírio que ele conheceu em Paris, chamado Hana Diab, que contou para ele essas histórias e várias outras. E, curiosamente, as histórias de Aladim e Alibaba, que são, por assim dizer, intrusas ao livro, porque elas não pertenciam originariamente a ele, se tornaram muito famosas no Ocidente. Aladim, a gente sabe, né, que foi uma obra que provocou, né, movimentos artísticos, né, quer dizer, tanto na literatura, como no cinema, como no teatro, enfim, né, é curioso que uma narrativa feita por uma pessoa humilde, Hana Diab, que contou as histórias para Galã, é um sírio humilde que estava atrás de um emprego na França, né, uma pessoa de origem muito, muito pobre, em Alepo, na Síria, encontrou com o galã, contou para ele, com esse primeiro trator das Mil e Uma Noites, contou para ele várias histórias, entre elas a do Aladim, e, né, curiosamente, essa história contada por esse homem humilde, simples, de poucos estudos, inclusive, né, teve esse boom no mundo, né, quer dizer, ela virou desenho animado, virou filme, virou peça de teatro, produziu outras obras, instigou o surgimento de outros textos, enfim, é muito curioso, né? Mas você tem as primeiras histórias das Mil e Uma Noites também, as que tem em todo o manuscrito, a história do pescador e do gênio, a história do mercador e do gênio, a história do jovem rei das Ilhas Negras, eu acho que são histórias importantíssimas e que elas têm um fundo, digamos assim, didático moralizante muito interessante e para discutir, inclusive, questões até de ordem política, né? Do mundo árabe, que a gente chamaria de mundo árabe medieval. Sempre me perguntam, professor, o que é um prólogo moldura? É interessante, prólogo moldura é uma técnica narrativa que veio do Oriente. Você vai encontrar na literatura indiana, possivelmente na persa e na árabe. Né? Consiste o quê? Numa narrativa que é o deflagrador de outras. É o quadro moldura. Né? Isso vem do francês, o prologue cadre. Né? A terminologia é francesa. E o que é basicamente isso? É a história na qual há uma sucessão de eventos que força ou que implica o nascimento ou a contação de outras histórias. Então, para ser bem prático, no caso das Mil e Uma Noites, por que a história da Sherazade é o prólogo moldura das Mil e Uma Noites? Porque a história da Sherazade é a história o quê? A história de um rei que foi traído e que, por ter sido traído, ele é tomado por uma sanha assassina contra o gênero feminino e resolve matar mulheres, não é? E ele começa a se casar toda noite, matar pela manhã a mulher com quem ele se casou. Isso dura 3 anos, até o momento em que aparece a Sherazade, não é? E se casa com ele. E aí, para demovê-lo, para impedi-lo, enfim, de continuar essa prática criminosa, ela começa a contar histórias para ele. Ou seja, isso é o prólogo moldura. Ele justifica todas as histórias que vão ser narradas depois. É lógico que eu fiz um resumão desse prólogo moldura, ele tem muito mais peripécias, tem muita narrativa, tem muita história dentro dele. Mas então, prólogo moldura é isso. Prólogo moldura é a narrativa que justifica o surgimento das outras, que enquadra as outras. É como se fosse um quadro, é como o nome diz, é um quadro dentro do qual, é um quadro narrativo dentro do qual estão as outras narrativas. Então, isso é um prólogo moldura. E é uma coisa muito interessante e é usado hoje até no cinema. Bom, agora o 5º volume das Mil e Uma Noites. Eu tinha traduzido 4, um em 2005, um em 2006, um em 2007. O 4º volume tinha saído em 2012. Eu tinha, em princípio, resolvido interromper o trabalho de tradução, porque eu achei que o que eu já tinha traduzido era suficiente. Mas, na verdade, desde aquela época ficou, né, em mim uma questão pendente. Qual é essa questão? O livro das Mil e Uma Noites é composto por muitas histórias que não são das Mil e Uma Noites. Eles são histórias que pertencem a outras
a outras narrativas, ou então histórias, inclusive independentes, que foram incorporadas pelas Mil e Uma Noites. Por exemplo, o caso do que eu já comentei, do Simbá, o navegante, é exemplar. É uma história, uma narrativa que existe em muitos manuscritos independentes que não tem nada a ver com as Mil e Uma Noites. Mas, a partir de certo momento, algum escriba das Mil e Uma Noites resolveu incluir essa história nas Mil e Uma Noites. E aí, para todos os efeitos, Simbá passou a fazer parte das Mil e Uma Noites. Na consciência popular, na consciência dos leitores, não há dissociação. Simbá é um herói das Mil e Uma Noites. Mas ele não sempre foi o herói das Mil e Uma Noites. Por que eu estou dizendo isso? Porque no processo de complementação das Mil e Uma Noites, de ampliação do livro, houve uma história que foi importantíssima, chamada a história do rei Omar Nu'man e de seus descendentes. Essa história ela tem uma grande amplitude, ela é muito longa, cheia de subhistórias, ou seja, cheia de narrativas dentro da narrativa, e ela existia independente das Mil e Uma Noites. E ela foi incorporada às Mil e Uma Noites ali por volta do século XV ou XVI. E ela é importante por quê? Porque, como eu disse, ela é grande. Ela foi importante para o livro das Mil e Uma Noites encorpar de vez. E eu não tinha feito a tradução ainda dessa história, por quê? Devo confessar, os manuscritos são muito problemáticos. Você tem as edições impressas do livro das Mil e Uma Noites, o livro passou a ser impresso no século XIX, mas a história de Omar Nu'man dentro das Mil e Uma Noites, tal como está nas edições impressas, não me satisfaz. Por quê? Porque ela foi simplificada, foi praticamente adulterada. Eu não queria usá-la. Eu preferia usar os manuscritos antigos que contêm essa história. Qual era o problema desses manuscritos antigos? Eles são muito complicados, eles estão com muitos problemas, tem partes ilegíveis, ou por estar mal escrito, ou pelo material estar desgastado. São manuscritos do século XVII, tem alguns do XVI. Então, o que aconteceu? Eu adiei esse trabalho. Quando eu vi a enormidade do trabalho, e vi que nenhum tradutor no mundo tinha enfrentado a tradução dessa história de Omar Nu'man a partir dos manuscritos mais antigos, eu fiquei assustado. E realmente, examinando o material que eu já tinha em mãos, eu praticamente desisti. Mas depois, isso é uma coisa que ficou pendente na minha cabeça. Eu precisava traduzir, eu devia isso pro livro. Então, no ano retrasado, eu comecei a trabalhar, e a partir do ano passado, com a pandemia, foi possível trabalhar de uma maneira mais intensa. Então, o quinto volume, né, das Mil e Uma Noites é isso, é a história do rei Omar Nu'man, que foi incorporada às Mil e Uma Noites. Essa história, por sua vez, é repleta de sub-histórias, de narrativas dentro da narrativa, algumas que fizeram muito sucesso. Tem uma, por exemplo, o bem-amado Aziz e seus amores, que o Pasolini achava esplendorosa e que ele colocou, inclusive, no filme dele, Das Mil e Uma Noites. Ele achava que ela merecia ser musicada por Igor Stravinsky, tamanha era a admiração que ele tinha por essa história. E na verdade, quer dizer, a narrativa do Omar Nu'man é uma narrativa épica, com lances épicos, ela tem batalhas grandiosas, mas não só. Ela, aliás, muito longe disso, ela tem muita coisa. Entre as coisas que ela tem, estão histórias de amor, histórias de traição, histórias de sabedoria. Como a história de Omar Nu'man, ela resume muitas das coisas que estão na temática das Mil e Uma Noites. Por isso que ele é um volume muito interessante e que pode ser lido de maneira independente. Ele não, ou seja, a leitura do quinto volume, ela não necessariamente pressupõe que você tenha lido os outros. Ele se sustenta sozinho como narrativa independente. E eu tenho certeza que quem gosta de literatura vai apreciar bastante esse quinto volume das Mil e Uma Noites, que eu confesso, foi o que me deu mais trabalho, foi o que me desgastou mais, mas cujo resultado foi o que mais me satisfez, por ser um trabalho inédito. Inédito em que sentido? Nenhum outro tradutor fez isso. Eu cheguei a conversar com pessoas que trabalharam com isso fora do Brasil, ninguém, né? Inclusive, houve um tradutor que falou para mim, mas não dá para fazer isso, é impossível. Eu falei, não, é possível, porque eu fiz, né? Deu muito trabalho, sem dúvida deu muito trabalho, custou muita fadiga, muita vigília, noites em claro, lidando com problemas textuais, mas eu acredito que
consegui resolver a contento boa parte das coisas, dos problemas colocados por essa história, e as poucas coisas que eu não consegui resolver, assim, de maneira definitiva, ou seja, de maneira categórica, eu tenho certeza, eu mais ou menos tive, digamos, um palpite, né? E consultei muita gente, enfim, e também deixei claro para o leitor o que eu estava fazendo, como eu sempre faço, é um princípio meu nas minhas traduções, eu sempre, nas notas, tento explicar para o leitor o que eu estou fazendo, para não parecer que, enfim, é algo natural, não, é uma solução que eu adotei em virtude disso e daquilo. E o que é esse quinto volume? Qual é a história dele? Bom, se trata da história do rei Omar Nu'aman e dos seus descendentes, que reinavam numa Bagdá totalmente fictícia, imaginária, que nunca existiu, mas que é interessante. Enfim, é um cenário que envolve o exercício de poder por parte de uma dinastia, como reflexo possível, porque eu acredito que a elaboração primitiva do texto é ali por volta do século XIV ou XIII. Ou seja, ele não está muito distante das cruzadas. E você percebe um reflexo no texto. Por quê? Porque é um cenário de confronto do Islã com a cristandade representada pelo Império Bizantino. E o interessante é que há um reflexo também da própria rivalidade que havia entre os cruzados, ou pelo menos entre os cristãos do Ocidente, que os árabes chamavam de franges, e os cristãos do Oriente. A gente sabe que numa das cruzadas, os cruzados, eles, em vez de irem para o mundo muçulmano, eles atacaram Bizâncio, invadiram Bizâncio. Né? E o reflexo dessa, digamos, hostilidade entre cristandade ocidental e cristandade, por assim dizer, oriental, ele está presente no livro. O reflexo dessa hostilidade. E também você tem um reflexo, uma refração da presença mongol, que começava a crescer ali, começou a crescer no século XII, até que no século XIII os mongóis conquistaram Bagdá, enfim. E você tem depois o estabelecimento do poder mameluco no Egito, não são exatamente mongóis, mas você tem uma presença turca forte. Os turcos, na verdade, são povos uralo-altaicos que têm relação... Turcos é uma designação grande para uma grande variedade, para uma enorme variedade de povos, que são nômades ali da região da Ásia. Esse processo histórico, ele não está, obviamente, tratado num livro como o historiador, ele está tratado do ponto de vista ficcional, mas você consegue ver efeitos disso no texto o tempo todo, e é muito interessante, foi muito interessante para mim, buscar nos historiadores os relatos a respeito desses eventos e depois comparar com a maneira como esses eventos estão desenhados na narrativa. É muito interessante. E, além da narrativa, né, da história da família Omar Nu'aman, do conflito com a cristandade, tem páginas divertidíssimas, tem páginas irônicas em relação ao próprio Islã, é curioso. Você tem uma ironia com o cristianismo, mas você tem ironia com o Islã também, e ela aparece de uma maneira muito evidente. Quem tem olhos de ler, verá. Então, além da história da família Omar Nu'aman, enfim, dos descendentes desse rei ficcional, você também tem as narrativas encaixadas. A do adormecido acordado, a do bem-amado Aziz e seus amores, a história dos amores beduínos de Jamil e Buthaina. Você tem uma história que ficou muito célebre, que é a história do escravo do amor, Ghanem, o escravo do amor. Então você tem várias narrativas muito importantes que estão dentro da narrativa, ou seja, a história dentro da história, aquela coisa da matrióshka russa. Eu acredito que tem de tudo ali para agradar o amante de literatura. É um volume que pode ser lido de maneira independente. Ele não pressupõe que você conheça, a leitura do quinto volume não pressupõe que você conheça os outros 4. Ele é independente. Ele é independente, pode ser fruído como uma obra autônoma, por assim dizer. Também às vezes me perguntam, Mamed, por que são 4 ou 5 volumes? Na verdade, da maneira como pelo menos a minha tradução tem sido encaminhada, poderiam ser até 10. Por quê? Porque eu ainda não me detive na tradução das histórias que constam somente da compilação tardia que está nos volumes impressos. Eu não fiz isso ainda, mas eu pretendo fazer. Talvez, se houver
interesse. Há muitas histórias que são muito conhecidas e que não foram traduzidas. Por quê? Porque elas estão nas edições impressas com as quais eu procurei não trabalhar. Mas a partir de certo momento vai se impor isso. Eu trabalho com as edições impressas e aí traduziu, né? Histórias famosas como O Cavalo de Bronze, A Cidade de Bronze, né? Enfim, são várias histórias que volta e meia pessoas que estudam literatura me questionam, falam, mas a sua tradução não tem a história X, não tem a história Y, né? Eu acho que eu preciso de um tempo, mas acredito que dá para fazer. E talvez, né? São 5 volumes, talvez, quer dizer, para traduzir o que falta de narrativas que estão nas edições impressas, talvez uns 3 volumes grossos dê para resolver. Talvez, eu acredito que isso será a próxima etapa do trabalho, né? Mas é isso, você tem que ter um tempo entre um volume e outro, até para eu poder organizar as minhas coisas, mas eu acredito que talvez com mais 3 volumes dê para liquidar a parte que falta das histórias que estão nas edições impressas, na compilação tardia, que é do século XIX, e que não encontraram lugar na minha tradução ainda. Muitos me questionam também a respeito da numeração na minha tradução, porque ela parece um pouco, digamos, não convencional. Como eu adotei o princípio de reproduzir os números que estão nos manuscritos que eu ia sucessivamente adotando, aconteceram aparentes saltos, mas não é que eu obedeci a numeração que está no manuscrito. E às vezes a numeração que está no manuscrito, por exemplo, vou traduzir a história X, que está no manuscrito Y. Ok. Aí, pela minha pesquisa, eu percebo que depois dessa história X, no encadeamento, vem uma história W. E essa história W não está nesse manuscrito, está num outro, está no manuscrito J. Então, eu a traduzo do manuscrito J. Só que no manuscrito J, ela tem uma numeração que não segue a numeração do outro. Então, fica um salto. Então, uma narrativa, por exemplo, ela vai das noites 320 a 340. Aí, pelas minhas pesquisas, eu noto que depois dela deveria vir uma outra narrativa. Só que essa outra narrativa, ela está num outro manuscrito em que a numeração dela é de 800 a 900. O que eu fiz? Eu obedeci a numeração do manuscrito, eu não adequei. Ou seja, mas se uma narrativa vai até a noite 340 e a narrativa seguinte, que tem que vir depois dela, ela não deveria receber o número 341? Talvez, mas eu preferi obedecer o que está no manuscrito. Seria muito arbitrário da minha parte pegar, vou reenumerar. Quem sou eu para reenumerar? Não posso fazer isso. Né? É muita arbitrariedade, é muita invasão. Se você se propõe a fazer uma tradução em que você respeita o trabalho dos escribas anônimos, que já estão desrespeitados, que são anônimos, é gente que no século XIV, XV, XVI copiou manuscritos, se esfalfou e cujo nome não chegou até nós. Ou seja, você já tem essa desconsideração, digamos, do tempo com o escriba lá, cujo nome, né, que às vezes deixavam versinhos dizendo: o mais espantoso é que quando minha mão estiver morta enterrada, o fruto do trabalho dela estará sendo lido, etc, etc. Né? Mas não tem o nome do cara. Então já tem isso que é uma espécie de, digamos, desconsideração. E para além dessa desconsideração, eu também vou desconsiderar a numeração que ele adotou. Não posso fazer isso, é muito desrespeito. Então eu preferi manter a numeração do escriba, ainda que errada. E às vezes tem situações em que o cara pulava número por distração. Eu mantive o pulo. Mantive o pulo porque assim, para o leitor ver, olha a numeração. O cara pula de 390 para 398, ele esquece de 7 noites, não sabe por quê. Vamos manter isso também. Já que o número das noites não é, como eu disse, o número das noites não é, a numeração não é importante. O importante é a divisão. A divisão, a numeração, ela entra numa linearidade que é meramente formal. A gente sabe, o Borges disse isso pra gente, ele era um grande admirador das Mil e Uma Noites, o Jorge Luiz Borges, ele fala da importância do livro, da importância da tradução do livro, da importância, inclusive, que o livro teve para a criação do próprio conceito de literatura, tal como ela é pensada hoje. Mas se você for fazer uma lista, né, dos autores que leram As Mil e Uma Noites, que se apropriaram das histórias, ou como se diz em alguma área da crítica literária, foram influenciados por elas, você vai encontrar uma infinidade de grandes autores. Você pega por exemplo, um Voltaire.
Voltaire tem lá nos contos dele, né, enfim, num dos contos ele diz que, acho que no Zadig, ele fala que leu As Mil e Uma Noites várias vezes, né? É evidente que todos os iluministas franceses, que têm uma importância muito grande na história da filosofia e da literatura também, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que tem as cartas persas, que são claramente inspiradas nas Mil e Uma Noites. Os iluministas leram. Aí os iluministas estão ali, né? Quer dizer, eles vêm na sequência. Na literatura contemporânea, na literatura romântica, você tem o Robert Louis Stevenson, que tem o The New Arabian Nights, né? As Novas Mil e Uma Noites, que em inglês o livro recebeu o título de Arabian Nights. Escreveu um livro de contos com esse título. Né? O Edgar Allan Poe, americano, mas ele tem lá a milésima segunda Noite da Sherazade. Você tem o Horace Walpole, né? Que é um escritor inglês que também era um leitor das Mil e Uma Noites, e na obra dele isso aparece. O Poe, é claro, já falei, isso também fica evidente. Mais recentemente, o John Barth, que é um grande escritor americano, ele tem um livro chamado Quimera, que foi traduzido ao português, onde ele se apropria, ele tem um capítulo chamado Dunyazad. O Jorge Luiz Borges, um grande admirador das Mil e Uma Noites. Enfim, a lista de grandes escritores que amavam... No Brasil você tem, claramente, Machado de Assis, que chegou a prefaciar uma edição das Mil e Uma Noites. É evidente que ele a leu. José de Alencar, você nota nas crônicas que ele leu As Mil e Uma Noites. Guimarães Rosa, é evidente que leu. A Nélida Pinhon, ela tem um romance inspirado nas Mil e Uma Noites. O Radwan Nassar, o Milton Hatum e o Alberto Mussa, que são escritores de origem árabe, eles também são evidentemente leitores das Mil e Uma Noites. Inclusive o Milton Hatum e o Alberto Mussa me honraram muito fazendo orelhas, né, para os volumes. O Milton fez para o primeiro volume da minha tradução, o Alberto fez para o quarto volume. Enfim, você tem uma infinidade de autores, não só de literatura, que leram o livro. O Júlio César de Mello e Souza, cujo pseudônimo era Malbataan, que tem Homem que Calculava, tem tantas histórias, livros inspirados nas Mil e Uma Noites, foi um evidente leitor das Mil e Uma Noites, inclusive ele tem um prefácio para uma edição das Mil e Uma Noites. O Jamil Mansur Haddad, que era um poeta brasileiro de origem árabe, que também era um leitor das Mil e Uma Noites, um apreciador do livro. Érico Veríssimo, enfim, Jorge Amado. Enfim, você tem uma infinidade, repito, de grandes autores brasileiros que leram As Mil e Uma Noites e, de alguma maneira, essa obra os influenciou. A influência das Mil e Uma Noites, ela não se limita às letras. No cinema, no teatro, nas artes plásticas, a influência do livro é muito grande. Ou seja, é uma obra que mexeu com, digamos, com o mundo artístico de maneira geral, e não só com o mundo das letras. Eu acredito que, como diz o Borges, As Mil e Uma Noites podem nos dar literatura no seu estado mais genuíno e puro. Que eu acho que é isso que pede o amante da leitura, da literatura, né? As Mil e Uma Noites tem muita resposta, tem muita sugestão, elas oferecem muitas soluções narrativas, e eu sei de amigos que trabalham com isso, que roteiristas de cinema, de televisão, gostam de ter o livro à mão, porque ele sempre os inspira na maneira de produzir e naquilo que eles fazem. Uma curiosidade que só foi descoberta recentemente, foi um pesquisador sírio que descobriu, o Anton Galan, que foi o primeiro tradutor das Mil e Uma Noites no Ocidente, ele tinha um manuscrito, era um manuscrito só, mas dividido em 3 volumes para efeito de encadernação. E era um manuscrito que não era completo, era um manuscrito do século XIV, está até hoje depositado na Biblioteca Nacional da França, e ele não estava completo, ele tinha 282 noites. E se dizia que o Galan teria um 4º volume que ele teria queimado, teria jogado fora, que seria o volume do qual ele tirou o restante das histórias.
Hoje se sabe que isso não é verdade, ele não queimou coisa nenhuma. Ele não tinha um quarto volume das Mil e Uma Noites. Mas um pesquisador do Inalco, chamado Ibrahim Akel, descobriu, é um sírio que vive na França, é um grande pesquisador, um homem muito culto, ele descobriu na Biblioteca Nacional, estava lá, mas ninguém tinha notado, um manuscrito que não é das Mil e Uma Noites, mas que pertenceu ao Galland, porque tem as anotações, o Galland fazia anotações em latim na margem dos manuscritos dele. Tá lá a letrinha dele com as anotações, eu obtive o manuscrito. E o Ibrahim provou que esse volume era o suposto quarto volume do Galland, porque dali ele tirou algumas histórias para a tradução dele. Né? Então, o que ficou claro recentemente, porque se fala muito que o Galland inventou histórias na tradução dele porque o manuscrito não era completo. Não, o Galland traduziu o manuscrito que ele tinha, que não era completo, mas completou não inventando nada. Ele completou a partir de outras fontes. Esse manuscrito, por exemplo, que o Ibrahim achou, né? Outros manuscritos que não eram também das Mil e Uma Noites, mas ele usou as histórias desses outros manuscritos para introduzi-las nas Mil e Uma Noites, e, de quebra, houve um sírio chamado Hanadiap, que a gente sabe hoje que existe, por quê? Porque foi descoberto, eu inclusive editei em árabe, publiquei no Líbano, com minha colega Safa Jubran, o relato de viagem desse sírio. E o que acontece com esse sírio? Esse rapaz, um jovenzinho, foi para a Síria, foi para a França no começo do século XVIII, e lá na França ele conheceu o Galland. E o Galland, ele diz no relato dele, o Galland encontrou e disse para ele que estava traduzindo as Mil e Uma Noites e que estava com dificuldades porque precisava de histórias. E esse moço diz, já era um senhor quando escreveu suas memórias, mas ele era jovenzinho quando conheceu o Galland. Ele diz assim, então eu contei para ele algumas histórias que eu sabia. E não diz quais são as histórias porque ele não lembra. Ele conheceu o Galland em 1707 e escreveu as memórias dele em 1760, mais de 50 anos depois. Então é natural que ele não lembrasse, né? Um septuagenário já não vai lembrar as histórias que ele contou quando ele era um jovenzinho de 20 anos. Mas o Galland lembrava, porque nos diários do Galland tem lá a lista das histórias que o Hannah contou para ele. E entre essas histórias estão, como já dissemos, o Aladim, o Ali Babá, enfim, e várias outras. Mas o resumo da ópera é o seguinte, o Galland, na tradução dele, não inventou rigorosamente nada. Ele traduziu, na tradução dele das Mil e Uma Noites, ele traduziu o manuscrito que ele tinha das Mil e Uma Noites, e outras histórias que estão lá, ou ele traduziu de outras fontes, que não eram das Mil e Uma Noites, mas que ele fez com que virassem das Mil e Uma Noites, na tradução dele, ou então ele traduziu histórias que ele ouviu desse garoto, que era um menino de 20 anos, um rapaz de 20 anos que contou histórias para ele e ele usou essas histórias na tradução dele. Então, o trabalho do Galland, primeiro tradutor das Mil e Uma Noites, você pode questionar a fidelidade da tradução dele. De fato, ele, em muitas situações ele mais adapta do que traduz. Mas o Galland, então vamos deixar bem claro, o Galland, primeiro tradutor ocidental das Mil e Uma Noites, não inventou nada. Tudo que ele traduziu, tudo que ele pôs em francês, tinha uma fonte árabe, ou escrita, a maior parte, ou oral, que são as histórias que ele ouviu de um menino, de um rapaz, um jovem chamado Hanadiap, um cristão da cidade de Alepo, católico, maronita, que estava na França e que contou para ele histórias. Então é bom acabar com essa lenda de que o Galland inventou. Não, ele não inventou, ele traduziu. As histórias de Aladim e Ali Babá envolvem uma curiosidade, aliás, duas curiosidades muito interessantes. A história do Ali Babá, ela foi contada pelo Hannah para o Galland. E o que acontece? O Galland tem nos diários dele, ele tem um resumo do que ele ouviu do Hannah. E depois tem a tradução que ele publicou, o texto que ele publicou na tradução dele. O original, a gente não sabe se existia um texto árabe, né? Mas houve um arabista francês chamado Jean Varcy, que no século XIX pegou o texto do Galland,
Ele é filho de comerciante francês, tinha vivido muito tempo no Egito, no Oriente Médio, escrevia um árabe muito bom. E ele traduziu, ele pegou o texto do Galã, do Ali Baba, e traduziu para o árabe. Só que essa tradução, ela não é uma tradução do texto do Galã. Ele introduziu poesias, ele alterou dados do enredo, né? E foi essa versão que eu utilizei para traduzir no 4º volume da minha tradução das Mil e Uma Noites. E eu ali fiz a seguinte ressalva. Embora se saiba que o manuscrito é do Jean Varcy, arabista francês, podemos ponderar o seguinte. Primeiro, essa história é uma história originariamente árabe. Segundo, se ela é originariamente árabe, ela circulava, pelo menos oralmente, no mundo árabe. Ora, o Jean Varcy tinha vivido muito tempo no Egito. Talvez ele tivesse ouvido alguma versão. E talvez as diferenças que existam na tradução, no texto árabe dele, em relação ao texto francês do Galã, talvez se devam a uma interferência de coisas, de narrativas que ele ouviu. Então foi uma hipótese que eu levantei, né, porque parti do princípio de que, na dúvida, pro réu, né, assim, e traduzi. A história do Aladim é mais interessante ainda. Por quê? Porque o Aladim foi, sem dúvida nenhuma, na tradução do Galã, a história que mais chamou a atenção. E o que acontece? O Galã, nos diários dele, diz que ouviu de Messier Hanna a história da lâmpada. E ele também diz que Messier Hanna me prometeu entregá-la por escrito. Ou seja, depois de contar a história oralmente para o Galã, Hanna prometeu para ele que ia escrever essa história em árabe e entregá-la para o Galã. E você tem isso que o Galã diz no diário dele, e depois você tem o texto que ele pôs em francês na tradução dele, Galã. O interessante desse texto francês do Aladim é que ele foi posteriormente traduzido ao árabe. Ele foi traduzido ao árabe por um padre chamado Dionísio Chaouiche, que chamavam na França de Denis Chaves, que vivia na França, era um padre árabe, era um sírio que vivia na França, e que traduziu, enfim, né, fez muitas coisas com as Mil e Uma Noites, falsificou muita coisa, e traduziu a história do Aladim para o árabe. E saiu dizendo que tinha achado o original, porque naquela altura ali, meados do segunda metade do século XVIII, já havia indagações a respeito dos originais das Mil e Uma Noites, porque o livro tinha feito muito sucesso. Depois desse Denis Chavis, Dionísio Chaouiche, chegou à França, isso já depois da Revolução Francesa, no finalzinho do século XVIII, um cristão também, né, mas não ligado a, pelo menos ele, não pessoalmente, não era ligado à igreja, mas ele era cristão, chamado Michel Sabag. E esse Michel Sabag foi trabalhar com livros do rei, né, que já não era mais livros do rei, porque ele foi para a França acompanhando a comitiva do Napoleão, né, que tinha invadido o Egito. E ele traduziu também o Aladim para o árabe. Pegou o texto do Galã e traduziu para o árabe. E em ambos os casos, muito especialmente na tradução desse Michel Sabag, o texto dele, árabe, é diferente da tradução do Galã. Ou seja, não é uma tradução ipsis literis, né? E eu parti do pressuposto de que, da mesma maneira que Ali Baba, a história de Aladim era uma história originariamente árabe. Se era originariamente árabe, circulava pelo menos oralmente no mundo árabe. E se ela circulava pelo menos oralmente no mundo árabe, é possível que essas pessoas tenham ouvido alguma versão dela. E é possível que essa versão que elas conhecessem, que tivessem na memória, ainda que de maneira esmaecida, tenha influenciado na hora que eles verteram o texto do Galã pro árabe. Por isso, eu também parti na dúvida pro réu. Mas o curioso do Aladim é que, recentemente, isso está sendo assim, mantido num grande segredo, o pesquisador sírio chamado Ibrahim Aqil, ele encontrou o manuscrito árabe que o então menino, Hana Diabo, então rapaz de 20, escreveu para o Galã. Ele encontrou esse manuscrito. E ele já
está trabalhando, já terminou a edição do manuscrito, só falta publicar. Nesse momento que eu estou dizendo, não foi publicado ainda, mas ele vai publicar, né? Então nós teremos aí, ele não revela o segredo, enfim, ele me disse apenas que eu saberia a tempo. Mas ele encontrou, não diz onde, talvez na Biblioteca Nacional da França, talvez em alguma biblioteca alemã, que foi para onde se levaram coisas do Galland. Tem coisas do Galland na Biblioteca Nacional Francesa, mas tem coisas que pertencerão ao Galland que estão em bibliotecas alemãs. Por aquelas coisas, leilões, enfim, que a gente não... Mas ele está encontrado. Então, eu estou esperando, né, que seja publicada em árabe, vai ser publicada talvez em alguma editora árabe, talvez em alguma editora francesa que publique coisas em árabe, mas deve sair esse ano, possivelmente, ou no mais tardar o ano que vem, o texto árabe, tal como o Hannah Diab escreveu para o Galland. E aí podemos ter grandes surpresas. Talvez o personagem não se chame Aladim. É possível. Por quê? Porque o Ali Baba, por exemplo, a gente sabe pelo resumo que o Galland escreveu no diário dele que não se chamava Ali Baba. Que quando ele ouviu a história do Hannah Diab, o personagem se chamava Ali Roja. Ali Roja, a palavra Roja é um termo árabe, um termo persa que entrou no árabe que significa mercador. Então, aí quando ele traduziu, quando ele deu forma final à tradução dele no volume, ele achou por bem trocar Ali Roja, que é difícil de pronunciar mesmo, né? Ficar Ali Kodja, né? Por Ali Baba. Ele achou mais sonoro, enfim, eu não sei exatamente o que o levou a fazer isso, mas ele alterou o nome da personagem. Então é possível que Aladim, na história que o Hannah Diab não se contou para o Galland, talvez não se chame Aladim. Não temos certeza, né? Só vamos ter quando finalmente o pesquisador sírio que vive na França, Ibrahim Akil, liberar, enfim, publicar o que ele encontrou, que por enquanto está sendo mantido a 7 chaves. Legal essa história?